Passar para o Dr. Gilson Luiz Roberto, que é médico homeopata, especialista em psicologia analítica, vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre, presidente da Sociedade Espírita Amor do Mestre Jesus e presidente da AME do Rio Grande do Sul. O seu tema vai ser Tratando o Corpo Energético, a Homeopatia em Ação. Gilson, com a palavra. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre homeopatia, tratando o corpo energético, né? E a homeopatia, embora ela foque exatamente um processo de tratamento, é um tratamento que vai ter uma amplitude muito grande. Porque a proposta de Hahnemann é de buscar o ser humano dentro de uma visão de totalidade, inserido dentro de um macrocosmo. Ou seja, é a individualidade na seus sintomas físicos e emocionais, visto como um espírito encarnado, constituído de um corpo, de um espírito e de um fluido vital, e inserido no contexto que é o meio ambiente. E esta visão de Hahnemann, na verdade, é uma visão que nós vamos já ter dentro da alquimia. Então, dentro de o conceito que Jung trouxe, que é o conceito de arquétipo, né? Ele vai dizer, Jung, que todos nós temos uma herança psíquica, que faz parte do inconsciente coletivo. São experiências afeitas a todos nós, se fosse um molde, né? No qual cada um vai vivenciar de uma maneira individual essa experiência. Por exemplo, todos nós passamos pela experiência de filhos. Todo mundo teve um pai, uma mãe e teve uma infância. Então essa é uma experiência arquetípica. Está presente em todas as culturas. Mas cada um vai viver essa experiência de uma maneira singular, né, pessoal, individual. Então o Jung vai dizer que existem experiências, padrões arquetípicos, né? Aí a história da grande mãe, grande pai, uma série de padrões arquetípicos, que vão estar presentes na nossa vida, mas cada um vai viver de uma maneira individual. E dentro dessa visão arquetípica, nós temos o que nós chamamos de questões arquetípicas, que são também questões coletivas, que vão moldar o pensamento nosso. E uma das questões coletivas, da questão arquetípica, né, é a questão da busca da essência. E essa questão, ela permeia todos nós, né? Qual é a busca da nossa vida? O que é essencial para nós? O que nos move? A essência da profissão, né? A essência da relação. O que é essencial em termos de busca de fora e também como busca interior, né? A nossa essência. O contato, o conhecimento da nossa essência como realidade psíquica, né? Então, na verdade, essa é uma questão que move a humanidade. Move todos nós, move a filosofia, move a ciência, a medicina, né? Qual é a essência da cura, move a filosofia, qual é a essência da vida. Então, é uma questão que permeia todos nós. E essa questão, exatamente, vai mover também a alquimia. Os alquímicos, eles tinham, dentro do imaginário deles, a ideia que existia uma matéria-prima, a prima matéria. Eles queriam buscar a essência da matéria. Porque se eles conseguissem identificar essa prima matéria, eles conseguiriam transformar chumbo em ouro. Né? Porque se tu consegue chegar lá na origem da matéria, talvez possamos intervir nessa matéria e dar uma direção nova a ela. Se essa matéria ela tem uma origem comum, então se eu conseguir identificar essa origem, eu posso chegar onde eu quero. Na verdade, essa busca da prima matéria, da essência da matéria, também era um exercício que eles faziam de autoconhecimento.
porque havia todo um processo intuitivo nessa busca, e uma necessidade também de um autoconhecimento, de uma análise pessoal, e era um exercício, então, de um processo de crescimento interior, né? Então, dentro da alquimia, nós vamos ter alguns postulados. No Caibalion, temos algumas leis que são trazidas pela alquimia, definidas por Hermes, né? E a primeira lei é essa, o princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Isso era um dos primeiros regras da alquimia. O segundo princípio, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como está em cima. Terceiro princípio, princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Quinto princípio, princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Princípio de causa e efeito. Tudo a causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. E lá o que passou é a lei o princípio da dualidade. Isso aí é conhecido de vocês? Né? Pois é, isso movia a alquimia. Tá? Esses eram os princípios alquímicos. E aqui, aquilo que o Sérgio falou, né, Sérgio Felipe, isso aqui é um modelo do trabalho dos alquímicos, da sua sala de trabalho. Então, a sala é dividida em dois espaços. Um é o oratório, e o outro onde eles faziam o trabalho de labor, né, que deu origem ao termo laboratório. Né? Então, eles tinham um momento que eles iam rezar, buscar a inspiração, eles trabalham muito com a intuição, e depois eles iam tentar colocar em prática aquele exercício mental de tentar chegar nos seus objetivos. Então eles trabalhavam com o esforço do labor, da tarefa, e também com a oratória. Por isso que deu o termo origem laboratório, né? E esse processo, eles tinham muito evidente de que não bastava tu mexer os elementos. Eles tinham que chamar o que é o deconcedente. Ou seja, mesmo que tu juntasse lá prata, ouro, chumbo, né? Se não tivesse uma concessão divina, a coisa não dava certo. Eles tinham que dizer que existia uma força superior que tinha que favorecer o processo. Por isso a importância para eles da oração, da intuição, que na verdade permeava os seus trabalhos alquímicos, né? Porque tudo era uma coisa que iam tateando, né? Iam tentando descobrir, fazendo as experiências. Mas como essas experiências vinham de um processo inspirativo, intuitivo, a intuição tinha que ser o fator ordenador desse trabalho. Então eles tinham que estar sempre buscando, através da oração, desse contato com o mundo espiritual, a inspiração necessária. E aí nós vamos ter, então, um dos mais importantes alquímicos, que é Paracelso. Paracelso tem um destaque muito importante, a Márcia já falou na palestra dela, né, que ele veio contradizer Galeno. Naquela época, Galeno preconizava o conhecimento médico, e ele queimou o livro de Galeno na praça pública, lá, como a Márcia falou, e ele veio resgatar a visão de totalidade de Hipócrates. E nós vamos ver já em Paracelso toda a base da homeopatia. Quem é homeopata e lê Paracelso, a gente vai ver que ali está a homeopatia. Paracelso busca a ideia do vitalismo, resgata a ideia de totalidade e busca também o princípio do elemento dinamizado, o elemento diluído, né? Os alquímicos faziam muitas experiências com o elemento, com metais. Porque naquela época os metais não eram considerados como remédio, mas eram fitoterápicos, o remédio de ervas, sangrias e tudo mais. E aí é uma proposta dos alquímicos de trazer os elementos químicos como remédio.
Tanto que, como a Márcia falou, a alquimia é a base da farmacologia moderna. E muitos alquimistas morrem envenenados, porque eles começam a experimentar neles essas substâncias químicas, né? No exercício de entender e de conhecer a reação no organismo, e de fazer um estudo da doença com tal substância química, com algum tipo de metal, né? Bem, passado 250 anos do falecimento de Paracelso, em 1796, Hahnemann então lança um livro chamado Ensaio sobre um novo princípio para descobrir o poder curativo das drogas. Esse ensaio é que marca historicamente o surgimento da homeopatia. E nessa proposta de Hahnemann, ele vem resgatar e vem reacender todo esse pensamento alquímico. Hahnemann também resgata a visão de totalidade de Hipócrates, busca os elementos químicos, traz uma ideia de vitalidade, de vitalismo, né, que o corpo é movido por uma energia vital. E nós vamos ver no Organon, que é o livro mais importante, né, dos homeopatas, é a Bíblia da homeopatia, é onde está toda a base de fundamentação filosófica, toda a base de entendimento da filosofia de Hahnemann, alguns princípios que são fundamentais, que vão nortear o trabalho do homeopata. Então, essa é uma segunda edição brasileira, traduzida da segunda edição alemã, e vamos ver no parágrafo 9, o que Hahnemann fala. No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, né, que dinamicamente anima o corpo material. Então ele fala que o ser humano tem uma natureza espiritual, ele parte de uma ideia de que a gente é espírito, e que nós vivemos, né, com um instrumento material, que é o corpo, e tem uma força que permeia, que é a força vital, e essa força vital, né, que reina com poder limitado, e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, a ideia de espírito, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo, e são para atender os mais altos fins da nossa existência. Então, Hahnemann parte dessa ideia, de uma ideia também trina, que nem a doutrina espírita, de um corpo físico, de um corpo espiritual, de uma energia vital, e de um espírito. Tá? No parágrafo 213, ó. Por conseguinte, jamais poderemos curar de acordo com a natureza. Isto é, homeopaticamente, se não observarmos em cada caso da doença, mesmo nas agudas, juntamente com os outros sintomas, os relativos à mudança do estado da mente e da alma. Então, para Hahnemann, não basta a gente analisar os sintomas físicos. É fundamental no processo de cura com a homeopatia, de nós entender a alma do paciente. Então, se um paciente vai nos buscar lá com uma úlcera, com uma pneumonia, isso é um detalhe para o homeopata. Para o paciente, muitas vezes, aquilo é a queixa principal. Para o homeopata, não. Então, a gente vai dar pouca importância àquela queixa, porque é uma queixa pontual. Para nós, o que interessa é o dono da pneumonia. É o dono da úlcera. Quem é esse paciente que está comigo? Qual é a história de vida dele? Quem é ele? Como é que a gente quer conhecer a alma do paciente? Conhecer essa individualidade. Então, para nós homeopatas, essa visão de totalidade ela é fundamental, porque ela que vai definir para nós o medicamento que temos que escolher. Né? Olha, na questão 288, uma outra proposta de Hahnemann. Ele sugere que os homeopatas usem o mesmerismo. Ou seja, que junto com o atendimento medicamentoso, médico, haja o uso da imposição da mão. Que naquela época de Hahnemann, já era conhecido o magnetismo animal. Né? O que ele vai chamar, lá essa técnica do Mesmer, né, do magnetismo animal, mesmerismo, trata da técnica chamada passe, imposição de mãos e dispersivo. É conhecido de vocês isso? Né? Mas a gente está ouvindo uma coisa que é comum no nosso caso espírita. Visão de espírito, visão de vitalidade, visão
de um tratamento que busque as causas profundas, não só a superfície do corpo, que atinja a alma, e junto com o tratamento médico, que consiga modificar a postura mental do paciente, que consiga modificar a alma do paciente. E, principalmente, também agregar a esse tratamento médico o magnetismo. Veja que interessante, né? E o que é mais interessante? Por que eu quis trazer Paracelso Alquimia para vocês? Porque numa mensagem mediúnica, que foi feita numa obra psicografada pela Madame Creel, editada pela União Espírita da Bélgica, em 49, há uma mensagem recebida em 1875, em Bordeaux, na França, que fala que Hahnemann, ele foi Paracelso. Então ele assina no final da mensagem, Hahnemann outrora Paracelso. Então, Hahnemann é o mesmo Paracelso, conforme essa mensagem aqui, né? E há indício realmente de a gente acreditar nisso, porque Paracelso já tinha todos os elementos da homeopatia lá, que retoma a mesma abordagem, né? Tentando utilizar os princípios da alquimia, o princípio todo que lá já existia, dentro de uma abordagem mais profunda. Levou dos mais de 200 anos para ele voltar e conseguir completar a obra dele, né? Então a homeopatia vai se basear em alguns princípios, em 4 pilares. A lei da similitude, né? Semelhante cura semelhante, que é diferente da alopatia, que o contrário cura o contrário, né? Ele busca também a dinamização do medicamento, a experiência na omissão, porque a homeopatia parte da experimentação, para identificar o remédio, conhecer o remédio, e a individuação do medicamento, né? O que nós vamos chamar de patogenesia. E aí vem de novo aquela questão arquetípica, que é a busca da essência. O que Hahnemann começou a buscar? Ele começou a buscar a alma da matéria, alma entre aspas, né? Ele começou a querer identificar o psiquismo que havia contido em cada substância. Muitas pessoas pensam que a homeopatia é fitoterapia. Não. A homeopatia ela vai buscar o psiquismo de elementos, tanto da planta, como o psiquismo que tem nos minerais, a silícia, né, o chumbo, como também de venenos, como de animais, a laquese, que é de cobra, a apis mellifera, que é das abelhas, vai buscar o arsênico, que é um veneno. Ele vai pegar essa substância, chama de matéria-prima, e vai começar a diluir essa substância através de sucções sucessivas, que são movimentos cinéticos, né? É uma liberação do poder curador daquela matéria-prima. Então vai chegar numa certa dinamização que a diluição passa do número de Avogadro. Ou seja, aquela matéria-prima que originou aquela homeopatia, ela deixa de existir como matéria. Não tem mais a matéria que começou a ser diluída. E aí dá um nó na cabeça dos materialistas, dos médicos que vão buscar no remédio o quê? A química. Que ali a química não existe mais, existe só uma informação. Uma informação. E aí a pessoa diz, mas tu está dando nada para o paciente? Não, estou dando uma informação, estou dando uma energia, um campo energético que foi criado, que contém uma informação, porque em termos de física, não trabalhamos mais conceito de energia, mas de informação. A energia carrega uma informação, né? Se tu pegar um transdutor, um rádio aqui, por exemplo, e eu captar as ondas, né, que cruzam aqui, eu vou ver o que tem na onda. Na verdade, o que me interessa é a informação que está contida na onda. O jogo de futebol, a notícia que está sendo veiculado, né? Então, ali, o que nos interessa é a informação. Mas eu tenho que ter um transdutor que pega essa onda e transforma em informação. E esse transdutor da homeopatia é o corpo físico. Então, quando a homeopatia entra no corpo, onde toma a homeopatia, essa informação que está ali, ela se revela. Ela se manifesta. E vai atuar sobre o nosso campo energético. Se lembra lá na mitocôndria, que foi feita a aula de ontem, né? Essa energia que existe dentro das células, tem também entre as células, né? A nível de corpo humano. E é ali que vai atuar através de uma questão de ressonância. Então, o que é a patogenesia? É a descrição do medicamento homeopático. Todo medicamento tem a sua descrição.
que é o efeito que ele produz no paciente são. Então, tu pega aquela homeopatia e testa em inúmeros pacientes que não tem nenhuma patologia importante. E ele vai descrever o que ele sentiu. Olha, eu fiquei angustiado, me deu uma ansiedade, me deu uma dor no estômago. A gente o homeopata começa a estudar essas reações. E também a intensidade dessas reações. Porque o sintoma tem sua importância também de gravidade, de importância. Então, os sintomas mentais e os sintomas físicos. E vai ver que esse meu sintoma se repete em todos os pacientes que foi testado a homeopatia. Então, a gente descreve a homeopatia. Olha, a patogenesia do medicamento, a descrição do medicamento é esse. Então, temos lá a descrição de licopódio, de arsênico, de silícia, de pulsatila, que são os sintomas físicos e emocionais que o remédio provoca. Esses sintomas que ele provoca, ele cura por uma questão de afinidade, de similitude, de ressonância. Dá para entender? Então, o que Hahnemann fez? Ele pegou e revelou a alma do elemento. E essa alma, essa psique do elemento, vai atuar sobre a nossa psique. E vai provocar uma reação em cadeia. Tanto a nível energético, a nível físico, como a nível psíquico, a nível também mental, né? Então, nós dizemos assim que como existe dentro de algumas culturas, né, um mito, né, na cultura, por exemplo, da Umbanda, né, aquele é filho de Oxum, né, filho de Ogum, porque a pessoa tem uma característica, né, ou aquela pessoa ela é de Capricórnio, porque tem a característica daquele signo, né, na homeopatia diz, aquilo é licopódio, né, aquilo ali tá vendo que é um arsênico, né, porque a pessoa vem e chega no consultório, ele é regido por um mito arquetípico homeopático, né, ele tem a característica daquele remédio. Então, tu olha para o paciente e olha para ele, conhece a alma dele. Ah, não, isso aqui se encaixa com arsênico. Então, nós vamos dar arsênico para ele. É isso que vai permear o tratamento homeopático, né? Então, conforme a gente conhecendo a alma do paciente, vai conhecer também o psiquismo, o elemento químico que está vinculado a essa individualidade, né? E aqui que coisa interessante, né? Os primeiros médicos homeopatas, que é o Benoit Muri e João Vicente Martins, foram o primeiro que introduziram o passe no Brasil. O passe não foi feito pelos espíritas, pessoal. Ele iniciou com os homeopatas. Isso aqui é histórico. Né? Inclusive, no livro Coração do Mundo para o Evangelho, Humberto de Campos confirma, né, que o passe começou a disseminação no Brasil pelos homeopatas. Né? Então, ele vem resgatar a homeopatia. Hoje em dia, essa visão holográfica, né, de holismo, de holografia, de totalidade, é um discurso moderno da alquimia, né, do que a homeopatia já faz. E aqui nós vamos ver mensagens de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. Então, ele é realmente um espírito ligado, né, à falange responsável pelo Espiritismo também, como um missionário que veio nessa mesma época, magnetismo, espiritismo, homeopatia, para tentar espiritualizar a ciência, né? De reviver o vitalismo. E realmente foi Hahnemann que conseguiu manter dentro da medicina, que é uma medicina baseada numa visão materialista, uma vertente vitalista. É a única hoje, a acupuntura também tem essa ideia de vitalismo, mas a homeopatia que ela tem realmente essa base de que tem uma realidade espiritual, que tem um corpo espiritual. Né? E que tem essa proposta realmente de tratar essa individualidade que é o espírito. Então é ela que vem conseguindo manter, né, vivo na ciência médica a ideia de um pensamento de uma medicina espiritual, porque isso então é considerado a pós-medicina espiritual. Né? Então, para encerrar, a saúde, dentro de uma visão homeopática, né, é a relação entre o microcosmo, que é o homem, e o macrocosmo, que é o universo. Né? Porque essa visão de totalidade. A doença é a ruptura dessa relação. Obrigado pela atenção.